Gente querida, eu espero que tudo esteja bem com vocês. Estamos chegando agora à nossa quarta masterclass de nossa série sobre metodologia da pesquisa, uma série de 5. Então é o penúltimo episódio desta primeira fase, pelo menos. Então, se vocês quiserem mais fases, mais temas relacionados à metodologia da pesquisa, por gentileza, deixem nos comentários, tá certo? Que aí eu vou agrupando os temas e faço, quem sabe, uma segunda série. Pois bem, e nesta masterclass nós vamos então nos ocupar com a estrutura de um projeto de pesquisa. Bora lá? Pois bem, vamos lá. Como é a estrutura de um projeto de pesquisa? É a pergunta que guiará então nossa conversa nesta videoaula. E aí, a primeira questão que surge é: por que, afinal de contas, fazer um projeto de pesquisa? E isso é interessante porque está, em parte, relacionado àquele preconceito, àquele estereótipo que falamos lá nos primeiros encontros sobre metodologia da pesquisa e que refletem aquela compreensão, ou melhor, incompreensão acerca do tema, que acha que metodologia da pesquisa é algo inútil, chover no molhado, ou se resume a técnicas e normas técnicas e procedimentos e essas coisas assim que são bem pragmáticas. E quando chega a questão do projeto de pesquisa, a maioria das pessoas acha, pelo menos as que chegam até mim, elas acham que é só sentar e ir escrevendo. Eu já posso ir escrevendo, já estou organizando aqui. Mas o lance é que sem planejamento você vai andar em círculos, você vai despender recursos, você não vai ter um foco claro para perseguir, você vai ficar maravilhado com tudo que você encontrar, né? Então, escrever um projeto de pesquisa é fundamental porque vai guiar a pesquisa. É necessário planejamento, organização, ter um parâmetro, ter o controle, que é um dos principais graus de aferição de cientificidade, e a elaboração de um projeto é fundamental se você vai buscar financiamento em agências de fomento, organizações da sociedade civil que possam vir a financiar a sua pesquisa. Então, escrever um projeto de pesquisa é fundamental por conta de, no mínimo, essas 6 questões aqui, esses 6 tópicos: planejamento, organização, ter um parâmetro, um foco definido, controle, documentação e financiamento. E aí o Antônio Carlos Gil, que a gente já conhece de outras sessões, diz assim: o planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que é o documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. O projeto deve, portanto, especificar os objetivos da pesquisa, apresentar a justificativa de sua realização, definir a modalidade de pesquisa e determinar os procedimentos de coleta e análise de dados. Deve ainda esclarecer acerca do cronograma a ser seguido no desenvolvimento da pesquisa e proporcionar a indicação dos recursos humanos, financeiros e materiais necessários para assegurar o êxito da pesquisa. Então, o planejamento da pesquisa traduzido na elaboração de um projeto é fundamental justamente para essas questões. Vamos adiante então. Nessa direção, é importante que todo e qualquer estudo acadêmico ou científico tenha por ponto de partida um projeto de pesquisa, da elaboração de um artigo até uma tese ou relatório de estágio pós-doutoral. Quando a pesquisa é pontual e de baixa envergadura, em termos de execução, como no caso de um artigo acadêmico, a sugestão é preencher um mini projeto de pesquisa para orientar a produção do artigo científico. Pois bem, resumo da ópera até aqui: para todo e qualquer trabalho científico, acadêmico, faça um planejamento. Pode ser uma coisa simples como um artigo científico em termos de execução, né? Mas é imprescindível esse planejamento
condensado ou sistematizado, melhor dizendo, num projeto de pesquisa. Então, no caso de um artigo científico, faça pelo menos um mini projeto, 2 páginas, 1 página, 2 páginas. Depois, grande parte daquilo que vai contemplar a apresentação da pesquisa, por exemplo, você vai utilizar na introdução do seu artigo. A fundamentação teórica, o referencial teórico que vai estar lá no seu mini projeto, os pequenos tópicos que você anota, vão servir de base para o segundo tópico do artigo científico, que é a fundamentação teórica no artigo científico. Então, essa parte de planejamento e organização e sistematização da pesquisa, que é o projeto de pesquisa, não é descartada, porque além de te orientar na investigação, ela também vai acabar entrando em certa medida no próprio texto. E aqui é importante destacar que o projeto de pesquisa não é a pesquisa em si, ou seja, ele é o planejamento da pesquisa, mas que ao elaborar o projeto, você meio que já começa a pesquisa, porque você vai ter que fazer aquela garimpagem teórica, identificar o estado de arte da discussão, a tradição de pesquisa, vai ter que elencar quais são as referências primárias, secundárias, indicar a metodologia. Então você vai estar pensando sobre essas coisas e você já vai estar entrando no universo do teu tema de pesquisa. Mas a pesquisa em si só vai começar depois que o projeto está pronto. E um ponto curioso em relação a isso é que as pessoas, quando vão elaborar um projeto de pesquisa, ou mesmo quando estão escrevendo uma tese, uma dissertação, uma monografia, um TCC, elas meio que já imaginam aonde querem chegar. Até já houve casos, digamos assim, em que discentes chegaram para mim, estudantes, e disseram assim, eu vou chegar nessa conclusão. E aí eu pergunto, como você vai chegar a essa conclusão se você não fez a pesquisa ainda? Aquilo que você está intuindo é uma hipótese, não quer dizer que vai ser o resultado final. Você não pode montar uma pesquisa a partir da conclusão. Você tem que montar uma pesquisa a partir da pergunta. E aonde essa pergunta vai te levar, você pode apenas imaginar, pois é o processo que depois vai revelar o seu destino. Não é fascinante isso? Então, mas vamos adiante. Agora aqui a gente entra num ponto-chave. O projeto de pesquisa, ele é normatizado pela ABNT, a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas. A propósito, eu vou falar sobre a ABNT com um pouco mais de detalhes no nosso último encontro, mas quero deixar aqui já a dica. Visite o site da ABNT, o catálogo da ABNT, e procure lá pelo Comitê Brasileiro de Informação e Documentação, que é o CB14, que é responsável pela normatização de tudo quanto é publicação científica, acadêmica e científica. A ABNT, ela normatiza e orienta a apresentação de trabalhos e pesquisas científicas. Então, na dúvida, consulte sempre o catálogo, em primeira instância, o catálogo da ABNT, e em segunda, as orientações e pequenas decisões sobre o catálogo que a tua instituição tomou. Mas, então, a estrutura formal do projeto de pesquisa é proposta, então, pela norma brasileira 15.287 de março de 2011, que foi novamente revalidada e confirmada em 2019. De tempos em tempos, os comitês da ABNT reavaliam as normatizações e orientações. Então, no site sempre terá a versão mais atualizada, tá bom? Mas no instante em que eu estou gravando esta Masterclass, está em vigor a norma brasileira 15.287 de março de 2011, que na reavaliação de 2019 permaneceu, pelo que parece, inalterada. De acordo com a ABNT, a estrutura de um projeto compreende uma parte interna e uma parte externa. A parte externa consiste na capa e na lombada, e a parte interna, então, nos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Eu sinalizei aqui a imagem que vocês estão vendo em 2 cores,
uma mais amarelinha, clarinha e outra mais azuladinha, os itens que aparecerem em amarelo são itens que são marcados na norma como opcionais. E os itens que aparecerem em azul bebê são os itens marcados como obrigatórios. Pois bem, vamos ver os elementos que compõem então a parte interna. Vamos começar com os elementos pré-textuais. Nos elementos pré-textuais é obrigatória a presença da folha de rosto e do sumário. Os outros elementos, lista de ilustrações, tabelas, abreviaturas e siglas, símbolos, são opcionais, vai depender aí das características do teu projeto de pesquisa. Os elementos textuais estão organizados em 4 partes. Apresentação da problemática de pesquisa, que é tipo o capítulo 1 do projeto de pesquisa, e essa apresentação da problemática de pesquisa tem o tema, a formulação do problema, as hipóteses, os objetivos e a justificativa. A segunda parte consiste na descrição do referencial teórico. A terceira parte consiste na descrição da metodologia. E a quarta parte dos elementos textuais consiste na descrição ou apresentação dos recursos e do cronograma. Por fim, os elementos pós-textuais são os seguintes: as referências, que são obrigatórias, e os demais elementos que são opcionais: o glossário, apêndice, anexo, índice. Eu confesso que dificilmente eu tenho visto um projeto de pesquisa que tenha elementos opcionais. Acho que 90% dos projetos com os quais eu particularmente me deparo são elaborados apenas com os elementos obrigatórios. Muito bem, nós vamos agora ver parte por parte como é a estrutura do projeto de pesquisa. E aqui nessa parte eu vou falar sobre cada um dos itens obrigatórios, ou seja, os elementos textuais. Eu vou apresentar para vocês algumas dicas de como a gente pode ser preciso na elaboração desses elementos textuais, que são o coração do projeto de pesquisa. Então vamos lá. Bem, começando aqui apenas em um detalhe dos elementos pré-textuais, que é a definição do título do projeto de pesquisa, né, que vai estar lá na folha de rosto. Uma das coisas super recorrentes quando a gente pensa em uma pesquisa é pensar no título. E pensar num título poético, pomposo, né? Por exemplo, sei lá, uma pesquisa, vamos supor, sobre o Superman. De Krypton para a Terra, análise sociológica do Homem de Aço das décadas de 1940 a 1950. Ou ainda, potencializando a mente humana, como o mindfulness e a espiritualidade podem qualificar o bem-estar das pessoas. Ou ainda, aquilo que a Bíblia não conta, registros dos povos circunvizinhos em documentos extrabíblicos. Ou seja, a gente insiste em dar esses títulos pomposos porque a gente quer se inspirar, quer deixar a pesquisa entrar na gente e tudo. Só que um título muito pomposo, ele não ajuda no foco da pesquisa. E quando a gente está elaborando um projeto de pesquisa, tudo precisa gravitar em torno da problemática central. Porque um projeto de pesquisa ele precisa ser muito redondinho, mas é exatamente isso. O projeto consiste em falar sempre a mesma coisa com ênfases diferentes. Então, todo projeto de pesquisa ele precisa refletir a problemática central, a pergunta central. E aí, quando a gente foca num título pomposo, um título com licença poética, esse título ele pode ser muito vago e pode me atrapalhar no meu processo de investigação em manter o meu foco de pesquisa. Então, uma das sugestões que até a Débora Diniz que dá é que o título deve ser funcional. Ele deve servir à pesquisa, ele deve servir à problemática.
E aí, a sugestão da Débora Diniz, puxando lá do nosso encontro anterior, quando a gente falou sobre problema de pesquisa, é colocar no título funcional os 3 elementos chaves que formam a problemática central, a pergunta central, que é a variável, a unidade de análise e o recorte. Nada mais, sem pompa nem circunstância. Isso pode ficar depois quando você pensar em publicar o teu texto. Se você quer publicar numa revista, se você quer publicar com uma editora, né? Ali tem uma pegada comercial envolvida. Mas na realização da pesquisa, o foco precisa ser o estudo, a pesquisa. Bem, vamos adiante. A primeira parte, então, é constituída da apresentação da problemática de pesquisa. E a problemática de pesquisa, então, tal como versa a norma brasileira, possui 5 tópicos: o tema, a formulação do problema, as hipóteses, os objetivos e a justificativa. Nós vamos ver cada um deles parte por parte, com aqui algumas dicas de elaboração. E aqui tem uma brincadeira que eu gosto de fazer, e aqui sim com licença poética, que é brincar com uma citação bíblica que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas, para brincar no seguinte sentido: buscai primeiro a problemática de pesquisa e a pergunta central, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Isso porque é exatamente isso. A partir da elaboração da pergunta central, da problemática de pesquisa, elaborar todos os outros elementos que constituem o projeto de pesquisa fica tipo barbada. Como eu disse, vamos ver cada um desses 5 em detalhes. O primeiro deles é então o tema de pesquisa. Tema de pesquisa também pode ser chamado de assunto ou objeto de pesquisa. E o que é o tema de pesquisa, em termos de descrição no projeto? É, sem rodeios, a apresentação do tema. Em geral, é constituído apenas de um parágrafo, pode até ter 2, mas normalmente é um parágrafo. E a estrutura padrão desse parágrafo é começar com uma frase escopo, ou seja, uma frase que sintetiza a problemática já de cara e expresse possíveis desdobramentos, buscando a delimitação. Então, é uma apresentação pontual, clara, breve e objetiva. Bem, vamos adiante. Formulação do problema. A formulação do problema é, então, a apresentação da problemática central. É constituída e organizada em um parágrafo apenas, que pode retomar o escopo ou não, e que é seguido de uma tempestade de perguntas no sentido de problematizar o tema. Ou seja, aquilo que você fez lá para iniciar a sua pesquisa, de escolher, definir o tema e transformá-lo em pergunta a partir de uma tempestade de perguntas, é essa tempestade de perguntas que você fez lá que você coloca aqui, terminando então com uma frase do tipo: todos esses questionamentos conduzem ao seguinte problema de pesquisa, ou isso pode ser traduzido na seguinte pergunta central, alguma variação nesse sentido. Mas é importante que no final dessa tempestade de perguntas fique claro que a pergunta que está valendo é apenas uma, e que fique claro também qual justamente é essa pergunta, tá certo? Então, resumindo, é um parágrafo com várias perguntas problematizadoras que vão estar, então, gravitando, eu gosto dessa palavra, vocês já perceberam, né? Gravitando em torno daquela pergunta central, ou seja, elas acabam trazendo as nuances, as tônicas que estão implicadas naquela pergunta central. Vamos adiante, então. Hipóteses. As hipóteses são tentativas provisórias de dar uma resposta ao problema de pesquisa. São suspeitas, intuições, afirmações baseadas em conhecimento prévio e até em palpite, que a investigação irá confirmar se estavam acertadas ou equivocadas. Não são argumentos demasiadamente longos, mas ensaios de respostas diretas à pergunta que você elencou como central em sua pesquisa. Pode haver uma hipótese só, como também 2 ou 3. Isso não interfere muito, mas é importante lembrar que elas
respondem ou buscam responder, né, por meio de, digamos assim, uma especulação, uma intuição, uma suspeita, né, uma especulação não muito especulativa, né, uma especulação mais focada, porque ela está baseada nos conhecimentos e nas observações prévias que você já realizou. De todo modo, é importante então que essas hipóteses estejam interagindo diretamente com a pergunta. Podem ser ênfases diferentes ou complementares, não precisam ser antagônicas, porque só se realmente a pergunta provocar uma resposta antagônica, porque você já parte de um conhecimento específico, de um olhar específico, de uma suspeita. Vamos para os objetivos. Os objetivos normalmente se dividem em geral e específicos. Todos os objetivos se iniciam com verbos no infinitivo e se referem ao destino, ao onde você quer chegar e quais etapas são necessárias para se chegar lá. É apenas um objetivo geral relacionado diretamente ao problema de pesquisa. Já os objetivos específicos remeteriam às etapas para que você alcance seu objetivo geral. Não se trata de confecção de estrutura, isso é muito importante, nem de metodologia. Não há um limite para os objetivos específicos, pois esses estão relacionados à complexidade da pergunta e aos possíveis desdobramentos que ela pode evocar. Então, aqui tem um macete em relação ao objetivo geral. Quando você elaborou a sua pergunta de pesquisa baseada naqueles 3 elementos, a variável, a unidade de análise e o recorte, né? E nessa elaboração de pergunta, provavelmente você tem lá um pronome ou expressão interrogativa e um verbo, simplesmente coloca essa mesma sequência com o verbo no infinitivo no início. Não precisa escrever um outro texto. O objetivo geral é espelho, é um irmão gêmeo, uma irmã gêmea do problema de pesquisa, tá bem? Então, o título, o problema de pesquisa e o objetivo geral são praticamente a mesma coisa, é a mesma redação, tá? E em relação aos objetivos específicos, isso aqui que está sendo destacado é muito importante. Não é confecção de estrutura, não é imaginar, tá, o objetivo específico 1 vai ser o primeiro capítulo, o objetivo específico 2 vai ser o segundo capítulo, o 3 e por assim sucessivamente. Não é nada disso. Também não é a explicação de metodologia. Objetivo específico se refere aos passos que eu preciso realizar para alcançar o objetivo geral. Então, os objetivos específicos indicam quais são os elementos que eu preciso destrinchar da minha problemática central, para que eu possa resolver a problemática central. Bem, a justificativa é então o porquê, claro, né, óbvio, que você quer pesquisar determinado tema. A justificativa é objetiva e geralmente é estruturada da seguinte forma: inicia com uma contextualização do tema, indica a relevância de se pesquisar o tema para você, para a sociedade, para a área do saber. É muito importante a gente dizer assim, por que afinal de contas é importante pesquisar sobre a religião nos quadrinhos do Superman, por exemplo. Então eu tenho que dizer qual é a contribuição que essa pesquisa vai me dar. Aqui eu tenho que dizer o porquê que isso é importante. Não apenas para mim, claro, aqui é uma observação, o foco não é você, mas também como parte da trajetória da pessoa pesquisadora passa e meio que justifica o estudo, então você vai indicar também essa ponte, mas não concentre sua justificativa nisso, tá? É importante dizer para a sociedade, para a área do saber, né, qual é a relevância. Primeiro, contextualizar a problemática, no sentido de dizer, ó, tem uma lacuna aqui que não está preenchida, então já ao contextualizar já vai indicando a relevância e pode encerrar então com uma breve apresentação das possíveis contribuições que a pesquisa pode trazer para o campo científico ou para a reflexão acerca do tema escolhido. E com a justificativa a gente encerra então a parte 1 do projeto de pesquisa, que é a apresentação da problemática de pesquisa.
Muito bem. A parte 2 do projeto de pesquisa é a descrição do referencial teórico. E aqui é interessante que aí também, né? O referencial teórico ele também pode ser chamado, aí vai depender da academia, das instituições e centros de pesquisa, universidades, que às vezes nos formulários lá ou nos roteiros de elaboração de projeto de pesquisa podem dar outros nomes. Mas referencial teórico também é usado dentro do contexto do projeto de pesquisa como base teórica, fundamentação teórica, revisão de literatura. Então tem esses outros termos irmãos assim que podem vir a ser usados nesses roteiros. Mas o fato é que essa segunda parte ela é muito importante porque ela vai mostrar o seu estofo teórico para a realização da pesquisa. Então, num projeto de pesquisa, essa parte ocupa em média 40 a 50% de todo o projeto. Então vamos dizer que a primeira parte ocupa ali uns 30 a 40%, uns 30%. A descrição do referencial teórico vai ocupar ali em torno de 50%. E os 20% restantes vão ficar ali para a metodologia e a descrição dos recursos e do cronograma, pensando dentro do conjunto dos elementos textuais. O referencial teórico envolve a descrição sucinta da base teórica que você utilizará na sua pesquisa. Essa parte se refere a anunciar quais são os autores e as autoras, os temas e os conceitos e as categorias, ou também, que você utilizará para fundamentar a sua pesquisa, seguida da justificativa da escolha desse referencial, isto é, quais foram as razões pelas quais você escolheu essas bases teóricas e não outras, e porque justamente essas são cruciais em sua investigação. Em outras palavras, trata-se de você apresentar o arsenal epistemológico necessário para a resolução do seu problema. Então, aqui na descrição do referencial teórico, você vai revisitar aquele levantamento bibliográfico que você fez, aquele exercício de garimpagem teórica, vai pegar as referências primárias que você separou e apresentar essas referências primárias. As secundárias não precisa só se elas contribuírem com alguma outra perspectiva, mas as referências primárias, aquelas que vão ser centrais assim mesmo, aquelas você apresenta no referencial teórico. Então você vai dizer, olha, em relação ao conceito de histórias em quadrinhos, eu vou usar o autor X e o autor Y, porque esses autores trazem a seguinte abordagem. Aí você apresenta brevemente o que eles dizem e em qual obra dizem. Nessa parte aqui, quando você está justificando do porquê você utilizar esse ou aquele autor ou essa ou aquela autora, é importante colocar uma ou outra citação direta ou citação indireta, ou seja, você vai descrever as referências que você vai utilizar em sua pesquisa. Você pode, qualquer coisa, dividir o referencial teórico em subtítulos de acordo com os temas ou com as palavras-chave ou com as variáveis que formam o teu problema de pesquisa. A terceira parte é a descrição da metodologia. Geralmente essa parte tem 1 a 2 páginas no projeto de pesquisa, varia bastante porque se você vai fazer uma pesquisa de campo, daí você vai ter que falar sobre os processos que você vai adotar, as técnicas de pesquisa que você vai utilizar para coletar os dados, vai ter que definir o grupo focal e esse monte de coisas, né? Mas, em geral, quando a pesquisa é bibliográfica, essa parte de descrição de metodologia ocupa tipo meia página, um parágrafo, coisa bem pontual. Por que isso? Porque na descrição de metodologia você não precisa dizer a metodologia que eu vou utilizar, ela é bibliográfica. A metodologia de análise bibliográfica é constituída pelo uso de livros e não sei o que. Você não precisa dar uma aula de metodologia na descrição metodológica do seu projeto de pesquisa.
O que você precisa fazer aqui é dizer qual metodologia você vai adotar e qual teórico da metodologia está embasando a tua decisão metodológica. Então, essa parte da descrição metodológica vai trazer todos os passos que você realizará para fazer a pesquisa. Trata-se do como resolver o problema, como alcançar os objetivos propostos. Lembre-se que um dos critérios de cientificidade está relacionado à reprodução da pesquisa. Uma pesquisa só poderá ser reproduzida, replicada, verificada se tiver bem claro como ela vai ser desenvolvida, desde o mapeamento bibliográfico inicial até a redação da pesquisa na forma de uma dissertação. E por fim, então, chegamos à quarta parte, que consiste na apresentação dos recursos e do cronograma. Os recursos referem-se à descrição breve dos recursos necessários para a realização da pesquisa. Pense nas seguintes questões: há recursos financeiros, bolsas de governo, há livros ou acesso aos livros, há acesso a documentos históricos, há escolas ou outros ambientes para eventuais pesquisas empíricas? São questões a serem pensadas e respondidas neste tópico. É necessário aqui apresentar as condições que possibilitem a realização da pesquisa. A descrição dos recursos é algo também assim de tipo um parágrafo normalmente em projetos de pesquisa. Você vai dizer se você tem acesso à escola ou ao arquivo histórico que você vai consultar para a realização de sua pesquisa, se você tem bolsa do governo, então diz, este projeto conta com recursos da CAPES. Não precisa descrever aquela coisa, eu vou gastar 500 folhas de papel, uma caneta, um computador, porque aqui é um projeto de viabilização da pesquisa, a menos que você vá submeter esse projeto para uma agência de fomento que vai eventualmente financiar esses equipamentos e que você depois no relatório de prestação de contas, no relatório financeiro, vai comprovar por meio das notas fiscais e tudo mais que você gastou, R$30 em folha 4 e por aí vai. Mas caso não seja isso, então você não precisa colocar nos recursos, tá bem? É só mesmo dizer, olha, essa pesquisa vai ser possível de ser realizada, porque em relação ao quadro teórico eu tenho acesso aqui à biblioteca da faculdade, que é uma boa biblioteca, tem muitos livros que eu realmente preciso, eu tenho acesso à internet, eu tenho acesso ao portal de periódicos da CAPES por meio da faculdade, então eu tenho acesso à bibliografia. Então é dizer nos recursos que a pesquisa é passível de realização em termos de recursos, tá bem? E o cronograma se refere a estipular os prazos relacionados à pesquisa. Pode-se dividir o cronograma por semestre e o último ano ou último semestre em mês a mês. O cronograma compreende todo o processo de pesquisa do ingresso à defesa. Então, desde que começou, por exemplo, se você vai entrar num curso de pós-graduação, num mestrado, num doutorado, por exemplo, ou mesmo numa especialização, você vai indicar lá semestre 1, ou mês 1, ou mês 1 e 2, as primeiras partes que são mais relacionadas a mapeamento bibliográfico, elaboração do projeto, essas coisas assim, você pode deixar mais espaçadas. Aí depois, mais para o final, quando a pesquisa está acontecendo mesmo, então o cronograma pode ser mais preciso. A minha sugestão é que você utilize uma tabela de 2 colunas e num lado você coloque o período temporal e no outro, então, a atividade realizada naquele período. Bem, e aí nós chegamos em um elemento pós-textual obrigatório, que é a lista de referências. A lista de referências que vai estar no projeto de pesquisa, isso aqui é uma observação interessante, ela vai ser composta tanto das referências devidamente utilizadas na elaboração do projeto de pesquisa, bem como a lista de referências das obras que serão utilizadas na realização da pesquisa. Então, diferente de um trabalho científico no qual somente se indica na lista final as obras efetivamente utilizadas na pesquisa, citadas, no projeto de pesquisa indicam-se tanto as obras efetivamente utilizadas no projeto,
quanto às obras a serem consultadas ou garimpadas durante toda a investigação. Lembre-se que, quando você definiu o tema e o problema de pesquisa, você realizou um exercício de garimpagem de material. Nesse exercício, eventualmente, você identificou livros, capítulos, artigos que podem vir a ser úteis no seu trabalho. É essa seleção que você também pode indicar aqui, tá bem? Para resumir, então, toda pesquisa requer planejamento, o que é traduzido operacionalmente e conceitualmente em um projeto de pesquisa. Este projeto definirá os eixos, os métodos, os recursos, as estratégias, as bases teóricas de sua pesquisa. Segundo a norma brasileira 15.287, um projeto precisa apresentar os elementos centrais da investigação: o tema, o problema, as hipóteses de trabalho, os objetivos, a justificativa, o referencial teórico, a metodologia, os recursos e o cronograma de execução, além, claro, da lista dos documentos consultados para sua elaboração e para a execução da pesquisa. E aqui então eu tenho as duas principais referências que eu utilizei para a elaboração desse material que serviu como guia para a nossa conversa. Eu vou deixar esse material também disponível na descrição do vídeo. E chegamos aqui então ao final do nosso penúltimo encontro. Eu espero que você tenha gostado desta videoaula, desta Masterclass. Deixe nos comentários suas sugestões, suas questões, outros temas não contemplados. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê num próximo vídeo. A BNT parametriza ai meu Deus. ABNT. Ó, agora eu peguei no tranco. ABNT